Ok. Então, nossa terceira reunião agora está começando a ser gravada. Vamos, então, falar sobre os assuntos. Nós tivemos aí a última semana para poder estar se inscrevendo no evento, tanto quem faz parte da equipe, quanto também o público em geral. Eu comecei a divulgar nas redes sociais, divulgar nos grupos dos alunos, divulgar entre os profissionais, nos grupos que eu faço parte, dos profissionais de engenharia e arquitetura aqui da cidade, fazendo convite para alguns profissionais que eu conheço pessoalmente para participar, porque o objetivo desse seminário não é só os alunos da nossa faculdade, né? Eles é o público em geral, principalmente o público profissional, porque a gente está falando de carreira, então não só a carreira de quem está na faculdade, mas de quem vai terminar. E todo mundo que está aqui na reunião conseguiu fazer a inscrição no portal do evento? Alguém teve algum problema? Tudo certo. Inscrição, tudo certo? Inscrição enquanto ouvinte. Está todo mundo inscrito, então? Sim, como ouvinte. Sim. Beleza. Então tá. Então, assim, a gente vai dar seguimento, então, para ver o que nós temos de cada uma das equipes, tá? Então, vamos ver como que a gente está orientado sobre cada uma dessas atividades. Então, vamos lá. Deixa eu passar a primeira equipe da terça. Acredito que a equipe da terça está ok. Então, na equipe da terça-feira, então, a Aline conseguiu confirmar e já fez a arte de divulgação da palestra, né, sobre técnicas de entrevista. Então, nós vamos estar focando em cima desse assunto. Lembrando que, primeiramente, nós temos a palestra com o mentor Cleuto, é a palestra que vai abrir o nosso evento, primeiramente, né, sobre o propósito de carreira. E aí, depois, nós temos a parte de técnicas de entrevista, que vai acontecer na terça-feira. E aí, tem alguns itens que tinham ficado, além da questão de conseguir os mentores, que tinha sido ficado para a gente poder alinhar. Aí eu queria ver se os membros da equipe se organizaram de alguma forma, ou se tem. A gente tinha aqui, primeiro era se inscrever e criar o grupo, foi feito. Realizar a medição do espaço dedicado à palestra, já temos as medições, porque conseguimos acesso às plantas técnicas, né, do evento, então nós já temos o espaço que vai ser dedicado. E agora é a questão de planejar o layout e determinar a quantidade máxima de público, tá? E é aí que entra a parte da terça-feira, que a gente vê qual é a sala. A sala provável que nós vamos utilizar da terça-feira está quase 100% confirmado, só tem um ok que eu preciso receber, mas é praticamente que é a sala A8, é aquela que fica no final do bloco A, tá? O bloco A da esquerda, quando a gente entra. Ela fica lá no final. Isso é bom porque nós conseguimos preparar tanto o espaço externo da entrada, fica livre ali para a gente utilizar, e também a sala é grande, comporta bastante gente, e aí as medições do espaço, do layout da sala de terça, aqui, deixa eu conseguir pegar justamente um tamanho. Ô, gente, eu ia colocar em PDF, mas não judiaria mais. E vamos lá. Deixa eu ver se vai aparecer, que as linhas estão tão fininhas. Oh, meu Deus, que tristeza. Aí. Apareceu a planta para vocês? Tá. Estão conseguindo ver? Sim. A Aline, a Rose. Então, a sala 8 tem essas medições ali, tá? Inicialmente. Então, nós temos ela 9,5 por 9,05, tá?
por 6,50, 6,5, tá? Então, é uma sala de 58, aproximadamente 59 metros quadrados. A porta dela não é exatamente no canto, inclusive tem um espaço atrás, né? Ela fica no final do corredor, é um corredor de 3 metros de largura, que é um espaço de circulação. Na frente dessa sala não tem portas de outra sala, a porta mais próxima é essa porta da sala 9, aqui no cantinho, embaixo, tá? A entrada da sala 9, só que a gente utiliza todo esse espaço de circulação, tá? E aí, o planejamento que eu consultei a professora Aline Mangione para ela dar algumas dicas de posicionamento para ficar melhor na nossa sala, tá? Então, onde que nós colocaríamos cada elemento, por quê? A sala A8, ela é prevista como uma sala de aula. Então, a gente tem ali a porta, fica bem de frente para onde é o quadro branco, e onde geralmente fica onde fica o computador de mesa, fica a mesa do professor e tudo mais, e o data show também fica ali. Essa sala, antes, o data show ficava no teto, porém, depois de algumas reformas e alguns problemas de trabalhos que foram feitos nas reformas anteriores do telhado, eles acabaram danificando o suporte onde ficava o data show lá em cima. E isso fazia com que a gente não conseguia focar o data show, que era preso no teto, num local adequado para isso. Eu já fiz uma palestra com a configuração dessa forma, ou seja, o palestrante ficando onde é o quadro negro, só que isso não é muito confortável, tá? Até porque salas de aula, isso a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Salas de aula que são pensadas para escolas, geralmente tem a porta onde fica o quadro, tá? No local onde fica a apresentação do professor. Salas de aulas que são pensadas para universidades, é o contrário. A porta onde os alunos entram é o fundo da sala. Isso é feito por uma questão de conforto e sequência de lógica da apresentação do professor. Porque um professor de faculdade, ele não vai ficar controlando quem chega, quem entra e quem sai da sala o tempo todo, né? O papel dele é como se fosse um palestrante, então ele está dando a palestra dele, comparece na palestra quem necessita, quem precisa, quem tem interesse. Então, geralmente, em universidades, o quadro fica, em plantas que são pensadas como universidades, o quadro fica para o lado oposto de onde a porta fica, tá? Porém, eu não sei o que acontece aqui nas faculdades do Mato Grosso, de que quando eles planejam uma construção de uma edificação que será uma faculdade, eles não consultam alguém que é especializado nisso, tá? Alguém que é especializado em arquitetura educacional, alguém que é especializado nesse tipo de planejamento. Então, tanto as faculdades quanto as escolas, na Sinop inteira, até hoje eu não entrei numa faculdade que fosse diferente, a porta fica onde o quadro fica, onde o palestrante fala, onde o professor dá aula. E no caso do nosso evento, nós não vamos fazer assim, tá? Nós vamos fazer o inverso. A apresentação do palestrante vai ficar no fundo da sala, tá? E aí eu estou vendo uma forma de adaptar o nosso data show, que a gente vai utilizar o data show móvel, para que ele fique num suporte e possa projetar no fundo da sala, na parede branca, até porque todas as nossas paredes são brancas, então é tranquilo fazer a projeção nelas, tá? Então a projeção vai ficar para o fundo da sala. Ficando para o fundo da sala, por sugestão da professora Aline, ela falou para nós inserirmos elementos de decoração. Outra coisa, gente, essas informações que eu estou dando em relação à sala A8, que vai ser a sala da terça-feira, saiba que a mesma coisa vão ser feitas para todas as outras salas, tá? Então, vai só mudar qual o número da sala, mas os planejamentos seguirão os mesmos, tá bom? Então, na sala 8, a gente vai projetar para o fundo da sala e a professora Aline colocou para nós adicionarmos elementos de decoração. Um elemento de decoração que será necessário vai ser
serão plantas, tá? Uma planta, um arbusto grande, e aí eu queria ver com vocês, quem de vocês foi naquela visita técnica que ela fez na Estóquera? Alguém que está aqui na reunião foi com ela num sábado? Não, prof. Não? Não conseguiram? A professora ela estava dando uma disciplina de paisagismo e ela levou os alunos na Estóquera, ou também o pessoal chama de estoqueira, que é uma empresa especializada em decoração de ambientes, em paisagismo, em floricultura, um pouco de tudo, tá? E a professora falou que eles estão abertos a emprestar plantas, tá? Para decoração. Eles emprestam as plantas, a gente também leva o material de divulgação da empresa deles para poder estar expondo durante o evento dos profissionais. E aí nós conseguimos emprestado algumas plantas ornamentais com vasos para poder estar compondo a nossa decoração. Então, eu queria ver com vocês quem tem disponibilidade de ir na Estóquera amanhã conversar sobre isso, tá? Para ir lá e pedir essas plantas e ver o que eles podem estar emprestando para a gente. Outra coisa, é empréstimo. Eles vão entregar na terça-feira para nós e nós devolvemos para eles no sábado de manhã, porque aí as plantas vão ficar conosco nos 4 dias. Eu posso ir. Aline, eu não dou certeza. Ah, que bom. Eu ia falar que eu não dou certeza. Ai, Mas eles entregam lá e buscam, ou a gente tem que ir lá buscar? É isso que a conversa de amanhã vai revelar. Se chegar lá, eles falam assim, a gente empresta, mas aí alguém tem que vir buscar. Aí a gente vai ter que ver quem da equipe, né, porque aqui não são só a gente que está na reunião, tem outros membros da equipe também. Quem da equipe tem um carro disponível para poder ir lá buscar. Porque aquela coisa, eu vou já lá, conseguimos emprestado. Converso, e aí meu marido tem uma Saveiro, dá para levar, eu acho, no carro, eu busco, se tiver que levar de volta no sábado, eu levo de volta, amanhã eu deixo organizado e já passo se vai ter que buscar ou não, mas eu me encarrego de ir lá e buscar e levar de volta. Tudo bem, então, Rose. Então, essa é a sua missão. Você fica com essa missão. Seria interessante a faculdade estar liberando o ofício, né, para a gente estar entregando para a estoqueira também. Não, a Rose não vai sem documentação de forma alguma. Eu tenho que. Por isso que eu falei assim: quem eu vou mandar para lá, eu vou mandar o documento oficial falando do evento. Tudo que a gente vai pedir, a gente faz uma documentação oficial, de forma alguma. Vocês têm como chegar lá assim com a cara e com a coragem e pedindo as coisas, sabe? Não, então, a cara, sim, a coragem a gente vai mandar um ofício. Mas saber se eles vão liberar outra coisa. A professora Aline, que é mais próxima do pessoal de lá, ela disse que eles fazem isso, que eles têm interesse, eles têm essa abertura. Eles fazem porque eu lembro que eu vi uma vez, eu estava na estoqueira, e eu vi uma vez, eu acho que até foi aquela escola das freiras, esqueci o nome, Regina foi Passos. lá pedir. Isso, eles foram justamente pedir umas plantas ornamentais por conta da feira de ciências deles, e eles liberaram. Então, eu acredito que sim. É só a questão. Aí, Rose, quando você for lá, você vê com eles o que eles também podem estar passando para você de material para divulgação deles, sabe? Um banner, cartão, alguma coisa que eles queiram que a gente divulgue para os participantes. E aí a gente vai estar expondo tanto as plantas, né? E também a gente colocando, assim, elemento de decoração ornamental cedido pela empresa Estóquera, em Sinop, assim, assado. É importante fazer essa divulgação. Então tá, Rose. Então fica aí a sua missão de ir lá buscar e, vamos dizer assim, ir lá conversar primeiro. Depois eu vou terminar o documento, né, de solicitação e eu te passo. E aí você vai com o ofício lá, conversa com eles e vê o que eles têm de opção e o que eles podem estar cedendo para nós, tá? E a professora Aline, ela falou assim, tem que ser plantas que fiquem num vaso, né, num suporte, mas plantas de grande volume, sabe? Então, plantas altas, né? Então, não são plantas para ficar em cima de mesas.
São plantas altas, que vão ficar no chão e aí com a elevação toda. Porque aí nós vamos colocar uma, deixa eu ver, uma nesse cantinho aqui, né? Um dos cantos, o canto aqui próximo da janela, vai vir uma. E nós vamos precisar de outras 2 para o lado de fora. Então, são 3. 3 plantas grandes. 3 plantas grandes em vasos. Que a gente pode estar utilizando. Para cima, nada. Só essas 3 que é de chão, né? Isso, só as de chão. Só as de chão. Tá bom. E o material de divulgação. Isso. Tá, beleza. Beleza. Resolvido isso. Aí, o outro elemento... Agora, esse elemento... Esse vai dar trabalho. O outro elemento é assim. De um lado do palco fica a planta. Do outro lado do palco vai ficar... Tem que ficar algum elemento que remeta à nossa área de trabalho. E aí, seria legal uma maquete. Só que quem tem uma maquete bem bonita que poderia emprestar? A última vez que eu vi uma maquete muito bonita foram daqueles no shopping, que eles vendem aqueles apartamentos e residenciais, etc. Foi com aquele pessoal de lá que eu vi a última vez. Aline, você não tem contato com nenhuma dessas construtoras que está fazendo esses edifícios? Para ver se eles talvez não possam emprestar? Que tamanho que é essa? Tem que ver o tamanho que cabe, porque geralmente essas maquetes, elas são muito grandes. Uhum. Elas precisam de um espaço grande para caber lá. E a sala, eu acho que ela não vai ter um espaço assim muito grande que tem que ver o tamanho dessa maquete. Eu até conheço, eu até atendo um pessoal que eles trabalham com bastante maquete. Uhum. E aí eles têm maquete de loteamento, né? Que eles vendem loteamento. E também eles têm maquete do loteamento já pronto, que é para a pessoa ter uma noção como que vai ficar o bairro e tal. Uhum. É que eu fui maquetes, lá um dia e maquetes de bairro é grande mesmo. Ela é grande. Agora, maquete de prédio é enxuta. Ela não toma mais que 1 metro. Então, aqui perto da padaria tem aquela construtora São Benedito que vai fazer a construção do prédio que está entre a Cássias São e a Benedito, Figueira. sim. Uhum. Então, eles têm uma maquete que eles expõem lá, muito bonita, e assim, é um tamanho ideal. Eu só não sei se eles vão liberar, porque eu não conheço ninguém lá. É que eu passo lá na frente toda vez e eu vejo a maquete deles. Onde é que tá essa maquete deles? Tá bem na frente, Aline. Você passa na São Benedito, Não, eu passo na São Benedito do lado, mas, tipo, não tá na rua. Onde é que tá? Gente, será que... Não, eu tô pensando aqui, será que é um banner? Eu tô confundindo com maquete, mas não, é uma maquete. Porque tá bem na... Vamos dizer assim, vamos colocar assim, na vitrine. É um banner? Não, era uma maquete, eles tiraram a maquete. Eu passo ali na frente todo dia. É um banner? Como é que eles vão deixar? Como é que eles vão deixar a maquete na poeira, Priscila? Não, para dentro, Aline. Dentro? Na São Benedito que eu falo, o edifício que vai construir é o Raízes. O São Benedito é a construtora. A construtora deles fica ali do lado de onde era a antiga Igreja da Graça, que agora é a Lagoinha. Sim. Aí lá é o escritório deles. E a maquete está lá, né, nesse escritório. Nossa, é a coisa mais linda. Até eu vou ver se eu consigo. Quando eu estiver indo para a faculdade hoje, vou parar para tirar uma foto para te mandar. A maquete é a coisa mais linda do mundo. Eu passo lá, eu fico babando. Seria daí, assim, ótimo. Sim, seria, mas aí tinha que ver, né? Conversar com eles se eles podem liberar, porque eu não sei se eles vão poder liberar, assim, vamos colocar assim, talvez vai ter que liberar à noite, daí ter que levar para eles, expor durante o dia, depois ir pegar de novo. Pode ser que tenha todo esse tem esse translado e maquetes ficar indo e voltando, seria legal uma maquete que, tipo, pudesse já ficar que nem as plantas, né? Que ficasse conosco mais tempo, e aí a gente cuidava delas lá. Uhum. Eu posso estar indo lá falar com eles de qualquer forma, já que é aqui perto da padaria, e ver se, talvez, não sei, eles possam ter outra maquete, ou... Às vezes eles têm um outro modelo.
Isso, ou pode estar liberando esse para uma semana. Porque aí a gente faria do mesmo jeito que as plantas. Então, a gente colocaria maquete, nós também colocaríamos a divulgação da empresa, do residencial, de tudo, se eles quiserem estar presentes para estar conversando com os participantes também. Que seria bastante interessante, legal. Assim. Tá. Então, Priscila, vai lá, passe lá, tire foto e pergunte. Eu vou tirar foto, pode deixar. Tá? E aí, eu também vou fazer um ofício para você, relacionado à maquete, e daí você, se você vê que a conversa está indo bem e tudo mais, assim, eu tenho aqui um ofício e tal da faculdade e tudo mais para fechar. Se não, aí a gente vê em outros lugares. Porque, assim, aqui na cidade, realmente, as maquetes, a maioria são de bairros, né? Que nem a Rose estava falando. E são bem grandes, né? Tipo, tomam bastante espaço mesmo. Essa que a gente quer é, tipo, uma maquete vertical, né? Então, é de locais que tenham sido só um prédio. Só que eu acredito que a maioria dos prédios que estão para ser construídos, eles têm maquetes, só que estão expostos em lugares muito específicos, né? Então, alguns lugares têm essa exposição e outros não. Aí eu gostaria de ver, outra coisa que eu queria passar e verificar era na colonizadora Sinop, que eu sei que lá eles têm maquetes de outros empreendimentos que eles já fizeram. Então, eles teriam isso também. Só que eles também trabalham com loteamento e as maquetes são grandes. Não... Faz um ofício também para mim, para ir lá, eu vou lá daí na colonizadora. Eu vou primeiro na São Benedito, aí depois eu vou na colonizadora. Eu acho que talvez na colonizadora, se eles têm mais, pode ser que seja mais fácil que só no Benedito. Só que, cara, a maquete lá do Raízes é a coisa mais linda do mundo. Nossa, ficaria perfeito. Professor, fala, Eliton, diga. Tem um rapaz que trabalha lá, que eu conheço ele. Se quiser, eu posso conversar com ele. Sério? Ali que está construindo o prédio? Não, da colonizadora Sinop. Ah, da colonizadora? Isso. Então, Leliton, conversa com ele, vê se eles têm alguma maquete que eles não estejam usando. Eu sei que a colonizadora ela faz bastante delas. Então, veja essa da colonizadora, se você puder ver com ele. Tá, eu vou conversar com ele amanhã, deu aviso. Tá bom, então, tá? E aí, podendo, eu também te encaminho um ofício para poder ver isso. Gente, se por exemplo, se o Laeliton conseguir uma maquete da colonizadora e a Priscila conseguir a maquete do outro prédio, não tem importância, gente. A gente arranja local para expor, tá? Então, vai ter espaço para isso, tá? Então, a gente vai ter espaço. Só precisava realmente uma maquete. Até a prof perguntou assim, não sobrou nenhuma maquete do semestre passado, que teve os alunos que fizeram, né? Falei, as que ficaram bonitas, todos levaram embora, nunca mais vi, e as que o pessoal que não ficou tão boa foi para destruição. Não sobrou nada. Então, já temos isso. Agora, gente, eu preciso de ideias de uma situação. A gente tem ali, então, a planta, maquete, vamos precisar de o que a professora Aline colocou, que a gente vai fazer um espaço para tirar fotos. Então, é basicamente um espaço instagramável, que foi o que a Priscila falou até no grupo dela. Tipo, um espaço instagramável, com poltronas, um banner, né, da nossa faculdade, né, para posicionamento de marca, luzes, obviamente, uma boa iluminação, e agora só está faltando um elemento, tapete. Porque geralmente esses espaços, eles são, assim, tem uma poltrona, tem uma planta, tem um banner e as luzes, né, obviamente, para ficar bem iluminado. E aí a gente precisaria de um tapete emprestado. Só que aí é aquela coisa, um tapete que vai ficar ali para circulação. Os únicos lugares que eu conheço que fazem uso de tapetes pequenos, médios, grandes, várias vezes são cerimoniais de formatura, né? Então, eles têm isso dentre os materiais que eles utilizam nas cerimônias e tudo. E aí eu já não sei como que a gente... Aí eu vou tentar falar com o pessoal da
da AL Formatura, se eles têm um tapete que eles podem estar emprestando para nós ali, pelo dia do evento, para a gente colocar na entrada, para ficar diferenciado o chão, sabe? A área onde nós vamos ficar. E aí, a gente já tem esses 2 elementos. E aí, o outro elemento que eu até mandei no grupo para vocês, que é o que estamos pensando, é justamente fazer uma cortina de luz. Então, para isso, vários pisca-pisca, para poder estar pendurando eles em vários fios, e essas luzinhas colocadas ali, penduradas, né? O ideal seria com um fundo preto. Então, quando eu for ver com o pessoal da L, tanto o tapete, eu vou ver se eles têm um pano preto, tipo uma cortina, que a gente pode estar utilizando para prender numa parte da sala. E aí, realmente, a cortina de luzes, ela vai ficar dentro da sala, ocultando aquela parte do quadro branco, que fica do lado de cá. Por isso que o público vai ficar voltado para um lado, e essa parte das luzes vai ficar do outro lado, tá bom? Então, a gente vai ter essas 2 variações. E aí, por isso que eu mandei no grupo, eu falei, gente, quem tiver pisca-pisca, eu já tenho 2, a professora Aline vai emprestar 2, tinha mais alguém que ia buscar, ia ver nas coisas, a Priscila ia ver em casa, se tinha alguns. Não, eu tenho, você tem que achar. Você tem que achar. Aí a gente vai perguntando, e no dia que acontecer, a gente vai fazendo a montagem, tá? De tudo isso. São elementos, gente, na maioria das vezes, simples até, tá bom? A única coisa agora que eu gostaria que vocês pensassem, vocês das equipes pensassem, como ficaria melhor o arranjo das cadeiras, tá? Lembrando que não são cadeiras, são carteiras. Porque a gente às vezes tem... Deixa eu até pegar aqui, fazer uma gambiarra. Aqui. E usar o Paint. Oi, gente. Aí. Então tá. Agora eu vou tirar o compartilhamento da tela dos slides e vou voltar para um outro compartilhamento. Aqui, outra janela. Tá. Tudo que eu vou ficar olhando sempre para lá. Beleza. Então tá. Estão conseguindo ver o meu Paint aí? Que agora é mais fácil de eu explicar desenhando. Então, vamos dizer assim, nós temos o caso da planta. Então, aqui. Investimento por sólido. A imaginação é que, tipo, a planta fique nesse lado, fique uma planta aqui. No espaço de circulação, nós colocamos uma outra planta, aí eu tenho que ver como que a gente vai fazer. Acredito que seria aqui, na entrada, e uma outra que ficaria aqui dentro mesmo, da própria, até para poder ocultar um pouquinho a parte dos cabos de energia que ficam nesse canto aqui, tá? Aí nós teríamos a maquete em si, a gente está pensando, que ficaria mais ou menos aqui, a gente conseguir a maquete do prédio. O nosso palestrante vai ter a apresentação dele projetada aqui, né, na parede. Então, nós vamos ter a pessoa, nosso palestrante aqui,
Provavelmente a gente vai colocar alguma mesinha, né, que seja, vamos dizer assim, alguma mesa de apoio, né, pro palestrante desse lado, para ele colocar ali até... lembra que eu falei para vocês, gente, que vocês da equipe, vocês vão ser meio que o responsável pelo palestrante. Vocês vão ser o host desse palestrante. Então, por exemplo, ficar do lado para qualquer eventualidade que ele tenha aqui próximo dessa mesinha, colocando água, vendo se está tudo certo com o computador dele, com o notebook. A gente vai pegar um cabo HDMI bem grande para poder fazer a instalação. A forma como nós vamos instalar o DataShow, que é a coisa que ele vai ser vamos dizer assim, que é uma coisa que eu ainda estou tentando descobrir como fazer, tá? Então, o DataShow, se a gente for fazer, ele vai ficar no centro mesmo daqui ou desse lado, provavelmente desse lado, mais próximo do computador, para que a projeção dele seja... venha para o quadro... Opa, gente. Tem minha linha aqui. Venha para o quadro aqui. Como a tecnologia, existe tecnologia, né, para isso, os datashows, eles têm um autoajuste que a gente consegue, mesmo colocando ele do lado, ele consegue projetar na tela, tá? E por que eu estou colocando isso para vocês? Deixa eu colocar aqui no fundo nosso, a nossa cortina de luz, vai ficar nesse ladinho aqui, tá? Então, nós temos os nossos... Então, nossa cortina de luz fica no outro lado, escondendo o quadro branco e dando um aspecto diferente para a sala. E aí, no caso, o que eu gostaria de vocês, em termos de planejamento, de layout, é justamente a gente ver como é que nós vamos posicionar as cadeiras das pessoas, tá? Porque as cadeiras enfileiradas não é tão boa. Eu não considero agradável. Como que vocês achariam que poderia ser uma alternativa que não seja uma atrás da outra, enfileirada? Como poderia ser? Prof, acho que redonda também não vai ficar muito legal, né? E se colocasse tipo auditório, professora? Tipo auditório? Tipo assim, as cadeiras tudo junto e você, para entrar, tem que entrar tipo nas laterais. Entrar pelas laterais. Isso, e colar as cadeiras tudo no meio. Então, a gente teria aqueles, basicamente... uma cor que eu não usei ainda. Então, seriam como se fossem fileiras assim, né? A questão das nossas cadeiras é que elas são... o modelo da nossa cadeira, gente, a carteira, ela é daquela que você não consegue entrar de frente, você não consegue sentar de frente para ela. Você precisa de um espaço lateral para poder sentar. Então, deixa eu ver. Vem cá. Porque elas têm aquelas pranchetas na frente e a gente entra com elas lateralmente. Essa daqui é o modelo da nossa cadeira, sabe?
Então, a prancheta que tem na frente dela não permite que ela fique de frente. Então, na maioria das vezes, o que a gente faz, muitas vezes até para colocar uma do lado da outra, é inverter uma delas. Então, a gente coloca uma cadeira numa posição e a outra do lado, que ficaria com os braços unidos entre elas. Não sei se ficou claro aqui com a minha tentativa de modificar o negócio. E aí, a gente consegue juntar elas de 2 em 2 e tem que ter um espaço entre elas para poder a pessoa entrar e sentar. Então, ficariam, vamos dizer assim, a gente não conseguiria colocar uma do lado da outra para ficar como auditório e a pessoa sentar como se for, vamos dizer assim, sentar de frente. Então, acabaria ficando, as nossas cadeiras ficariam assim, tipo, uma, aí duas, aí um espaço, aí uma, duas, espaço, aí uma, duas, espaço, sabe? E aí essa reprodução de 2 cadeiras e os espaços, aí a gente, vamos dizer assim, poderia ter, só que aí a gente teria que fazer as medições bem certinho para ver quantas dessas a gente conseguiria colocar ali dentro da sala, até para definir. Lembra que eu falei assim, a gente tem que definir o layout e a quantidade de pessoas, né? Porque a forma como nós vamos organizar essas cadeiras é que vai acabar determinando o nosso público. Então, muitas vezes a gente não tem a sala, se for ver pela metragem quadrada, cabe muita coisa, né? Mas vamos dizer assim, nós precisamos de uma cadeira o mais distante possível. Então, nós temos que ter um espaço entre a parede e a entrada, que é justamente para a pessoa circular ali. A gente pode colocar outra que seja aqui, mas vai ter que ter um espaço entre elas. Aí outra que nós vamos colocando aqui, com um espaço entre elas. E, se eu não me engano, eu já testei a quantidade de pessoas que ficariam aqui nessa sala, e tirando pessoas que ficam sentadas nos cantos, a gente consegue fazer 3 fileiras só de carteiras, 3 ou 4 fileiras de carteiras assim, juntas, com um espaçamento entre elas, para as pessoas entrarem, participarem da palestra. E aí, isso aqui a gente repetiria com mais linhas, né? Vamos dizer assim. Repetiria com mais linhas. Só que isso aqui, a gente recai no modelo de sala de aula igual. Pelo formato da nossa carteira. A gente acaba recaindo no mesmo formato de configuração. Essa cadeira é de canhoto, né? É que, como ela na verdade, assim, ela é uma carteira que serve tanto para destro quanto para canhoto, porque a mesa dela, ela toma a frente toda da pessoa que senta, entende? Ela não é só na lateral. Ela não é só na lateral, ela não é só um braço na lateral. Aline, não conseguiria fazer um meio círculo? Ou talvez um meio círculo? Consegue, a gente consegue fazer um meio círculo. Conseguimos puxar o meio círculo do lado de cá, mas aí não seria... no final das contas, seria um pouco complicado. Meio círculos. Tem que ser essas carteiras, a faculdade não tem cadeira normal, sem essa mesa na frente? Eu tenho que ver se a empresa que estava para entregar para nós as cadeiras, vamos dizer assim, como é que fala? As cadeiras isoladas, se elas já estão ali, tá?
mas acredito que tem sim. Porque essa aí, ela ocupa bastante espaço, né? E você tem Ela que ocupa, ver... ela ocupa espaço, ela é difícil de sentar. Não é também muito... de organizar elas na sala, porque se fosse cadeira normal, sem a mesa, aí a gente teria um leque maior para poder trabalhar as cadeiras, né? Mas acho que deve ter sim. Eu vou só confirmar amanhã com a nossa técnica da unidade aeroporto, porque eles estavam para chegar as novas cadeiras dessas unitárias, né, que eles estavam trazendo, e aí a gente precisava de algumas, e aí elas estavam para chegar. Eu tenho que confirmar com elas se já chegaram, e se a gente tem algumas disponíveis lá para poder estar colocando. Mas mesmo que sejam as cadeiras, se for as cadeiras isoladas, né, gente, sem o braço, como então a gente colocaria elas? Em meia-lua, vocês acham? Tipo assim, peraí, deixa eu... Como a gente tinha colocado, que, por exemplo, fosse um auditório. É isso que eu ia falar, igual auditório. Assim ficaria bom se fosse a cadeira unitária. Então, gente, eu dei umas quedinhas aqui. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Beleza. Então tá. Então, acho que essa questão da meia-lua dá para fazer sim. A gente só tem que ver quantas cadeiras a gente tem disponíveis lá. Eu espero que pelo menos 40. Vamos ver. E aí, pelo menos 40, se não for 40, 30, mas e vamos tentando ver o que a gente consegue. Porque tem que ter essas cadeiras e também nós vamos colocar algumas das cadeiras de acessibilidade, que é aquela que parece um banquinho, sabe? Parece um banco mais largo. Nós também vamos colocar algumas daquelas, pelo menos nas laterais aqui do evento, para poder estar compondo e tendo mais espaço, um espaço agradável. E eu acho importante deixar este corredor aqui, ó, de acesso direto para a vista da maquete. Então, colocar e posicionar as cadeiras em meia-lua, mas desde que não comprometa o lado aqui, tá? E aí, para isso acontecer, gente, no dia que a gente vai fazer toda a montagem, vai ser um monte de gambiarra. Quando eu falo gambiarra, é justamente nós vamos ter que puxar a extensão, nós vamos ter que passar fita em cima da extensão para ocultar ela no chão, porque as tomadas ficam aqui no lado, perto do quadro. Não tem tomadas lá para o fundo da sala. E porque essa sala aqui é um prédio bem antigo, essa parte do prédio da nossa faculdade, e na época não havia tanta demanda de tomadas, apesar de tomada próximo de onde o professor ficava, né? Não se pensava em salas com mais tomadas para os alunos. Então, hoje em dia as salas já são pensadas com mais tomadas, só que aqui não. Então, a gente vai ter que puxar os pontos de energia para cá, mediante trazer fio beirando o canto da parede para não atrapalhar, passando fita no chão e aí trazendo para a mesa do lado do palestrante, conectando o data show, fazendo a projeção e aí ocultando o máximo possível dos elementos do chão para ficar bonito, né? Para ficar agradável para o nosso palestrante. E esse é o pensamento, pelo menos, do dia da palestra. A sexta-feira é diferente. Não vai ser uma palestra, vai ser um bate-papo entre os profissionais. Os profissionais vão começar falando sobre a sua área, mas a gente não vai... os participantes vão ter um contato mais próximo, então a gente já não vai planejar esse tipo de layout para sexta-feira. Provavelmente, sexta-feira, a gente vai pensar numa coisa mais inclusiva, tipo, como se fosse uma roda de conversa mesmo,
entre os profissionais e os participantes. E aí vamos ver como vai ficar para a sala que a gente vai utilizar da sexta-feira, que é a maior sala que a gente tem, que é a B1, aquela que fica no começo do bloco B, é uma sala bem, bem grande. E aí a gente vai estar utilizando por lá, tá? Eu só tenho que ver como é que tá a situação das lâmpadas naquela sala, que tinha uma lâmpada dela que estava para ser trocada. Beleza? As dúvidas que estava sobre o painel dos profissionais. Até mesmo as professoras que eu convidei estavam me perguntando. Então, não vai ser uma... Oi, Priscila? Será que a Priscila caiu? Ou eu que caí? Eu falei que eu tô indo para a faculdade agora, eu tô no carro. Ah, tá. Então tá cortando. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ok, então era essa dúvida que eu tava sobre o painel dos profissionais. Então não vai ser uma palestra, mas sim uma discussão. Elas vão primeiramente falar um pouco sobre a profissão delas, suas especialidades, mas depois vai ser aberto, vamos dizer assim, para perguntas e respostas. Isso, sim. Vai começar falando sobre a área que atuam, né? Eu trabalho com área tal, eu comecei meio que dando um currículo, né? De como que elas trabalharam, como elas começaram. E aí o público vai ficar mais próximo. Eu vou aproveitar a sala, essa sala aqui, a B7, para poder fazer mais ou menos como a gente poderia estar fazendo um layout, a B7 não, a A7, como a gente poderia estar fazendo um layout para isso, tá? Então, pensando no caso da sala B1, a gente tem a sala nessa configuração. A porta fica desse lado aqui, no mesmo esquema. O quadro fica onde a porta fica. Só que a sala é bem comprida, gente. E aí nós pensaríamos justamente de ter o espaço de conversa dos professores, dos profissionais, aqui do lado de cá. Deixa eu ver se eu consigo colocar um. E aí eu já não estava pensando em coisas muito retas, mas em coisas mais circulares, né? Então, vamos dizer assim, um espaço de círculo aqui, mais ou menos para o fundo, onde o profissional podia estar conversando, só que a gente vai ter mais de um profissional. Então, nós teríamos que pensar justamente como alinhar pelo menos 2 núcleos aqui, porque nós teríamos os nossos, que a gente chama de talentos, né? Então, os profissionais são os nossos talentos, ficariam mais ou menos aqui, em posições estratégicas, né? Mais próximos. Aqui. Sim. E no caso das pessoas que participariam, né? Seriam nas cadeiras do lado. Então, seriam ao redor, próximos, aqui, vamos dizer assim. Para a gente compor um ambiente que fosse mais, assim, que os profissionais pudessem bater um papo mesmo com todo mundo, que o pessoal estivesse próximo, que eles pudessem fazer perguntas, né, que pudesse ser demonstrado coisas. Se o profissional quiser mostrar algum vídeo, foto, a gente vai montar o espaço com data show e tudo para poder estar exibindo, caso o profissional queira mostrar alguma coisa, porque quando você fala de projeto e carreira, muitas vezes, projetos específicos, muitas vezes os profissionais vão querer mostrar, né, as fotos ou plantas, ou até vídeos que eles tenham, né, de como é o dia a dia de trabalho dele, mas eu estava pensando em uma coisa mais orgânica assim, começando com um espaço vazio, né, no centro, mas não é vazio de negativo, mas um espaço aberto no centro, onde todo mundo se enxergasse, e as cadeiras ficariam justamente ao redor aqui, começando com cadeiras próximas dos nossos talentos e seguindo com fileiras, né, ao redor aqui,
para a gente poder estar compondo o máximo de lugares possíveis, né? Para a gente ter. E aí o espaço de data show e apresentação a gente colocaria aqui no fundo também. E aqui na frente a gente tem a entrada, da mesma forma que teria do outro lado ali, tá? Então, o nosso evento ficaria com a cara parecida com essa, tá? Então, não seria tão diferente. Professor, tirando uma dúvida minha aqui, Vale. todos os dias teria esse momento? Esse momento dos profissionais é só na sexta-feira. Esse aqui é um caso específico da programação do planejamento que a gente fez para o evento. Então, esse daqui é basicamente o nosso ponto de encerramento do evento. O evento se encerra com esse contato dos profissionais na sexta-feira. Os demais dias vão ser parecidos com essa palestra aqui, que a gente planejou aqui do formato em meia-lua, de ter a maquete, de ter os outros elementos e tal, e ter o palestrante. Os outros dias vai ser mais nesse sentido aqui, de palestra. Nesse último dia, sexta-feira em específico, vai ser desse jeito, numa conversa, num diálogo. Entendi. Mas, Aline, será que, pelo que eu estou entendendo, os profissionais vão ficar separados e daí, vamos colocar assim, cada pessoa... Cortou, Priscila. Eu cheguei na faculdade, agora está conectando no Wi-Fi da faculdade. Ai, tá bom, tudo bem. Tá. Como eu estava falando, então, assim, vai ser os profissionais todos juntos, no mesmo ambiente, então cada pessoa que chega vai ter que escolher com qual deles vai falar, seria isso? Não, vai ser como se fosse, literalmente como se fosse uma roda de conversa. Então, a gente vai conduzir a conversa, cada profissional vai ter o seu momento de falar. Então, vamos dizer assim, vamos começar com a professora Aline, a professora Aline Magione. Ela começa falando da área dela, fala dos projetos dela, no que ela trabalha, se ela quiser exibir alguma coisa, mostrar alguma coisa, ela exibe, mostra e tal. E aí a gente abre para o público interagir, perguntar, e aí depois a gente passa a palavra para o próximo profissional, aí ele fala um pouco, o pessoal interage, aí depois aí passa para o próximo profissional, interage. Só que assim, essa forma de interagir, ela pode ser, obviamente a gente vai ter que pensar numa sequência, né? Tem que pensar em qual profissional vai falar primeiro, então uma ordem, mas a conversa será conduzida de uma forma mais, como é que fala? Informal, entende? Então, assim, no dia eu vou estar lá, no dia, por isso que é até importante a gente ter profissionais, no caso, que nós conhecemos, porque aí eu consigo interagir e conectar os papos, entende? Como se fosse aqueles podcasts, não tem? Quando tem mais de um convidado, e aí a pessoa que apresenta geralmente passa a palavra para um, e aí conecta com o assunto do outro, fala do outro, tipo, vai conectando as conversas em si, e o pessoal vai tirando dúvidas ali, enquanto os profissionais se conversam, sabe? Então, assim, o bate-papo de profissionais ali que a gente vai tentar fazer é fazer com que os profissionais que estão ali, as nossas estrelas, conversem e troquem figurinhas entre si, tá? Então, fale um pouco da sua área, mas também pergunte, uns pergunte aos outros ou faça sugestão, e aí nisso o público também pode participar, também perguntando, se conhecendo. Então, é mais realmente uma roda de conversa para se conhecer e trocar informações, e trocar conhecimentos, perguntar, saber um do outro. Então, por isso que a primeira opção que eu falei assim, vamos dar preferência primeiro para os professores que já são nossos professores, para convidar eles primeiro. E aí, quando a gente esgotar os professores, a gente vê alguém de fora para poder estar vindo. E aí é isso, gente, de planejamento de layout que a gente tem. Então tá. Agora a gente tem um assunto. Fala, Lélito. Uma dúvida que eu tô aqui.
Na quinta-feira, que vai ser a minha equipe lá que vai ajudar na hora de... Eu só vou ter que ajudar na parte lá de organizar? Então, cada um das pessoas das equipes, o que aconteceu? A gente dividiu em equipes justamente para cada um ir atrás de algum profissional que pudesse compor. Deixa eu até voltar aqui o nosso evento. O nosso evento ele começa assim: nós vamos ter uma palestra inicial que já está definida. Então, no primeiro dia, professor Cleuton, no segundo dia, professora Amanda, no terceiro dia, uma palestra do engenheiro da Mútua, tá? Então, o primeiro horário vem uma palestra de um profissional. Depois vem o espaço que é os workshops, que isso é organizado pelos alunos. Então, na terça-feira, a equipe da Aline e da Rose, que estão trabalhando técnicas de entrevista, foram atrás e confirmaram essas pessoas, né? Então, engenheiros que vão estar falando sobre entrevistas, sobre entrevista de emprego, currículo e tudo mais. Então, eles foram atrás de palestrantes para poder estar fazendo uma palestra no segundo horário. Nós temos 2 horários, a palestra inicial e o segundo horário das workshops. Então, os workshops é basicamente uma palestra técnica mais focada num assunto bem específico. Então, não é bem, vamos dizer assim, não é um local que vai ficar em aberto, tá? Deixa eu voltar lá no nosso cronograma. Na quarta-feira, nós temos a mentora Amanda, conseguimos a palestra da profissional Josi, deixa eu ver. Conseguimos a mentora Josi e também o outro mentor, que agora o material de divulgação dele não ficou pronto a tempo, e eu tenho só o modelo. Só o modelo inicial. Deixa eu só ver aqui se já está aqui. Ou não. Não, não está aqui. Porque eu nem salvei. É isso. Mas vai ser isso aqui mesmo, gente. E aí, agora sim. Beleza. Então, na quarta-feira, que é o segundo dia, a gente já está confirmado a participação, a conversa, né, uma palestra inicial com a Josi, que é especializada em imagem e estilo, consultora de estilo. Então, ela vai falar sobre estilo de vestimenta, estilo vamos dizer assim, de apresentação pessoal. E, em seguida, nós vamos ter o Juliano Campos, que é o engenheiro, especializado em mídias digitais e posicionamento digital. Então, posicionamento do profissional dentro das mídias digitais. Então, primeiramente, a gente já vai... Por isso que vai ser um workshop que está planejado como elaboração de currículo e portfólio, mas a gente vai focar no posicionamento digital, no portfólio digital da pessoa. Então, primeiramente, o profissional vai acabar vindo para... a gente convida um profissional de fora para poder estar vindo falar sobre um tema relacionado com o assunto. Na quinta-feira, como o nosso evento começa na quinta-feira com a palestra da Mútua, que vem falar sobre a Mútua em si, o que ela é, a caixa de financiamento de atividades profissionais e outras atividades que eles têm, que eles vão estar falando sobre isso, a equipe deles vai estar enviando, vai ter esse palestrante que vai falar bastante sobre o que é a Mútua, as possibilidades da Mútua, como que ela funciona, e aí só está faltando a gente ter algum profissional para estar falando sobre a atividade profissional do dia a dia, a prática da gestão profissional, tá?
que daí ficou a cargo de alguém da equipe se manifestar e ir atrás de alguém que fosse isso. Eu falei, olha, vocês têm que ver alguém que vocês conhecem, engenheiro, arquiteto, ou dono de empresa de engenharia, ou dono de empresa de arquitetura, que tenha uma empresa que gerencie o próprio negócio, que tenha experiência na área de gestão, que entenda para poder trazer meio que um depoimento de como foi a sua vida, como foi o seu... como foi a sua trajetória dentro da carreira, pelo ponto de vista financeiro. Por exemplo, como é que você comprou o seu computador? Como é que você comprou seu carro? Como é que você abriu sua empresa? Quem que você precisou contratar para abrir sua empresa? Você contratou advogado? Você contratou contador? O que você fez? Então, a gente está precisando de um profissional de engenharia para quinta-feira. Aí a gente ainda não tem, tá? Dos que eu conheço, a maioria já estão meio que sendo alocados dentro das palestras, mas aí está a cargo da equipe da quinta-feira de ver um nome para trazer, assim como as outras equipes. A da sexta-feira a gente já está quase fechado, já temos 3 professoras já, então na quinta-feira é que está faltando esse profissional para falar sobre a parte empresarial, tá? A parte de gestão, como que funciona a gestão da carreira dele, como que ele gerencia a equipe, como ele gerencia a empresa, como ele gerencia os negócios, o dinheiro, né, de onde vem, para justamente conectar com o que vai ser falado na palestra da Mútua, no começo. Então, a maioria das nossas atrações do evento, elas estão conectadas. Começa com o assunto e ele se conecta com o assunto seguinte. Então, é uma evolução. E aí, por isso que na parte da quinta-feira aqui a gente vai estar focado em parte econômica da coisa, né? Então, aí está faltando um profissional que venha, da mesma forma que das meninas que elas conseguiram para terça-feira, para o primeiro dia, 2 profissionais para poder estar falando sobre isso, das técnicas de entrevistas, e outros 2 profissionais para quarta, precisamos de pelo menos um profissional para quinta-feira, que é o que está faltando, tá? Porque na sexta a gente já está com os convites sendo fechados já, porque como nós vimos, nós não vamos colocar muitos profissionais de uma vez só, porque é uma roda de conversa. Então, no máximo, uns 4 profissionais na sexta-feira, para a gente poder estar fazendo esse painel de conversa e discussão. Beleza? Aqui acabou cortando a sua voz da metade. Eu consegui arrumar a professora Aline, a professora Brenda, a professora Mariana vai confirmar. Só que o professor, que eu falei, o professor Jader não vai falou que é na semana que vem, vai ser muito em cima. Aí eu queria ver, como eu estou aqui na faculdade, se você tivesse alguma sugestão, eu poderia ir atrás, para ver se eu consigo mais algum profissional. Algum outro professor? Duro que a maioria dos... Porque a Eliane, eu fui hoje falar com a Eliane, ela falou que infelizmente ela não vai estar na cidade semana que vem, mas senão ela participava. O momento da gente fazer o convite para o profissional, ele é um momento muito complicado. Se a gente convida muito cedo, tipo assim, com muitos meses de antecedência, é capaz de chegar no dia eles marcar. Se a gente convida muito próximo, não tem agenda, ele já está com tudo organizado. Então, a gente tem, tipo assim, pelo menos umas 2 semanas antes, às vezes a gente consegue. Então, vamos ver quem que a gente pode estar convidando. Eu vou estar conversando com o engenheiro aqui, se ele me responder e confirmar, eu aviso. Tudo bem. Então tá. Mas, Lériton, você entendeu a parte da quinta-feira, que é para a gente focar, tipo assim, para o profissional vir falar conosco, né? Meio que a gente nós chamamos de palestra porque nós vamos mais ouvi-lo, tá? Do que, mas vai ser uma troca de experiência. E é sobre atividades do dia a dia. Por isso que muitas vezes não é no assunto da quinta-feira, não se trata de algo muito elaborado. Não precisa, por exemplo, elaborar uma apresentação, alguma coisa nesse sentido. Só se a pessoa quiser mostrar, né, algo da carreira dela, da empresa, etc. Mas é mais o profissional realmente vir falar sobre a sua experiência
financiando a sua carreira, fazendo cursos, fazendo pós-graduação, ou então viajando, aceitando certas propostas de trabalho, esse aspecto mais realmente de gestão, de como que a pessoa organizou a vida financeira dela, enquanto profissional, enquanto engenheiro, como que a pessoa começou, né? Já foi abrir um escritório? Não. Ou, sim, fui abrir um escritório, mas olha, eu não tinha local, eu comecei a trabalhar de casa, então meu escritório era na minha casa, mas aí depois eu tive que emitir nota do meu trabalho, nota fiscal, então aí eu tinha que ter um CNPJ, eu tinha que ter, vamos dizer assim, então as pessoas começam a passar esses pequenos detalhes. Na quinta-feira são esses detalhes de ouvir o profissional que já tem uma empresa ou que já atua como profissional autônomo há bastante tempo e tem todos esses detalhes meio que de cabeça, porque é o dia a dia da pessoa, né? É a vida dele. É que eu não tinha entendido sim, como que eu ia chegar para abordar a pessoa. E você explicou mais ou menos o que vai ser, que ela vai ter que fazer, aí fica mais fácil de explicar. Fica mais fácil de explicar, né? Então é isso. É realmente trazer alguém que possa falar do dia a dia, dos percalços de ser um profissional de engenharia ou arquitetura aqui no norte do Mato Grosso, como que ele obtém financiamento para as atividades dele, como que ele financia, por exemplo, eu abri uma empresa, de onde veio o capital da empresa? Né? Quem cuida dos seus negócios? É um contador ou é você? Ou você tem um administrador? Ou você, como que é essa parte de gestão, realmente, da carreira da pessoa enquanto profissional? Então, é realmente trazer um relato da experiência da pessoa enquanto engenheiro na cidade. Por isso que é importante ser uma pessoa que já tem bastante tempo atuando aqui em Sinop, ou que já tem uma empresa, ou que tem um escritório próprio, com pelo menos aí uns 4, 5 anos aí de existência, para poder estar falando sobre isso, tá? Ou então alguém que está em Sinop há pouco tempo, mas às vezes é um profissional que veio de outra vivência, já viajou bastante, já veio de outros lugares, outro estado, outra capital, e aí pode estar contribuindo até com essa experiência de como é que é fora daqui, né? Entendi. Beleza? Aí você faz o convite, se precisar de alguma... Por exemplo, na palestra da Mútua, o convite nós fizemos através de uma carta convite. Eu posso te passar, Laeliton, uma carta convite para a pessoa, para você encaminhar. Então, aí fica tudo descrito bem certinho, o dia, o horário, o assunto, o tema, o que vai ser, o público, e aí você pode estar até encaminhando para a pessoa que você está fazendo. Seria interessante, professor, você conseguir me mandar. Aí eu caí. Oi, estão me ouvindo? Aham. Tá. A última coisa que eu tinha falado é que para o palestrante da Mútua, eu elaborei uma carta convite. E aí tem todas as informações do evento. O dia, o horário, o tema, o público, qual que é o foco da apresentação que a pessoa vai ter. Eu posso elaborar essa carta convite e mandar para você, Leliton. Daí você conversa com os profissionais que você conhece que se encaixam nesse perfil. Manda lá para mim. Eu mando para você, tá bom? Vou só adequar, porque a gente fez para a palestra da Mútua e tem um horário, e aí a pessoa que você vai convidar, ela vai vir no horário posterior. Eu vou só ajustar aí o assunto, e aí eu te envio, e aí você faz esse convite. E aí a pessoa chega, participa e tal, e a gente consegue estar alinhando, tá bom? Gente, por enquanto, é isso, tá? No que a gente tinha de resolver como parte final, justamente porque a maioria das partes do evento a gente vai estar alinhando de onde vão vir as coisas, quem vai fazer tal coisa. Então, nesse caso aqui, nós fizemos as atividades principais, paramos no layout. Então, nós já definimos mais ou menos o layout e depois vamos saber qual vai ser a capacidade do público de acordo com as cadeiras. Aí agora está faltando a elaboração da ficha de controle de presença.
todos os dias tem que ter uma ficha de controle de presença, que todo mundo que participar tem que assinar. Vai ter uma ficha para quem já é estudante da faculdade e se inscreveu pela plataforma, já está como participante, e vai ter uma ficha para quem vai comparecer sem ter se inscrito na plataforma. As pessoas que já se inscreveram na plataforma, a gente vai tirar o nome, a lista dos nomes deles, então vai ter nome, vai ter e-mail, já vai ter curso, já vai ter várias informações de quem se inscreveu. Então, nós vamos ter uma lista de quem já está inscrito e depois nós vamos ter a lista avulsa, tá? Então, a lista de quem vai estar avulso. Então, nós vamos ter tanto profissionais quanto alunos que vão estar avulsos, vamos dizer assim, que não se inscreveram na plataforma. E aí, a elaboração dessa ficha não é só a questão de elaborar. A pessoa que vai fazer ela, vai fazer, a gente imprime ali na faculdade, né, as cópias, porque tem que ter várias páginas, e no dia, a pessoa vai ficar responsável por coletar essa assinatura na porta da sala, tá? Então, na parte de fora, quem vai recepcionar os nossos palestrantes, recepcionar o nosso público primeiro, vai ser justamente a pessoa que vai estar anotando aí os dados ou obtendo as assinaturas nessa ficha de controle, nessa ficha de presença, tá? Então, aí, na terça-feira, tem que ver, eu acredito que no grupo da terça, o Thiago tinha se disponibilizado a fazer a ficha, né? Eu vou passar para ele. Na quarta-feira, ninguém tinha se disponibilizado ainda, eu vou pedir, então, não sei se eu peço para Maria, acho que eu peço para Maria, que está no grupo. Aí na quinta, Laeliton, deixa eu ver, no grupo da quinta tá quem, além de você? Só eu. Tem uma outra pessoa, não é possível que esteja só você. Ah, tá o José Eduardo. Eu vou passar para ele, então. E daí ele fica responsável. Depois eu passo as orientações para ele. E aí, na sexta-feira, quem tá no grupo? Tem a Priscila, tem o Jefferson e tem o Rafael. Eu vou ver com o Jefferson para ele ficar responsável pela lista de presença e coletando as assinaturas. E aí o Rafael, a gente vai ter que passar para ele a parte do design, porque da sexta-feira nós estamos confirmando as profissionais, mas tem que elaborar o banner da sexta, da mesma forma que a gente teve dos outros, tipo esse aqui. Nós temos que ter esse banner de divulgação, tá? Então, assim que a gente confirmar, vou passar para o Rafael fazer esse banner de divulgação e produzir para nós, para a gente já poder estar disparando nas redes sociais e com os alunos e também anexando no nosso portal, tá bom? Então, acredito que dá para a gente encaminhar as tarefas todas assim. Deixa eu ver. E aí, elaborar o material de divulgação do workshop, já passamos pela escolha dos mentores, estruturamos a programação e estamos fazendo a divulgação do evento. É isso, gente. Fechamos. Se tiver organizado desse jeito, com essas pessoas apontadas para cada função, estamos no caminho. Agora só precisamos ver uma coisa, tá? E daí, que é o comparecimento no dia. Porque, lembrando, no primeiro dia, a gente vai organizar na sala 8. O segundo dia é na sala 7, que é na sala do lado. Mas cada dia vai ser uma sala diferente, gente. Nós não conseguimos ficar com uma única sala, montar tudo que tem que montar e ficar com ela montada até o final, tá? Então, na terça-feira vai ser na sala 8, na quarta-feira vai ser na sala 7, que é do lado, na quinta-feira vai ser na sala A15, que é no outro extremo, no final do bloco A, mas do outro lado, né? Mas também é uma sala que fica no final. E
e no último dia é a sala B1, que é no início do bloco B. Então, é lá no outro bloco. Então, assim, nós temos cada dia uma sala diferente. Então, todos os dias, o layout do evento, os equipamentos do evento, os aparelhos, os móveis, as plantas, a maquete, tudo vai ter que ser montado e depois do evento desmontado e guardado para o próximo dia. Então, eu queria ver com vocês na questão de quanto tempo vocês vão poder estar antes das 7 horas para a gente fazer tudo isso. Eu acredito que tem que ser às 6, a partir das 6 horas, para a gente poder montar tudo que precisa. Porque quando chegar perto das 7 horas, já vai ter gente chegando. Principalmente porque é aberto aos alunos. Então, os alunos vão estar chegando. Então, como é que vai ser perto das 7 horas? Então, a gente tem que pegar, apesar do evento iniciar entre 7h10 e 7h30, já vai ter público às 7 horas, já vai ter gente chegando nesse horário. Eu posso chegar mais cedo, prof. Você consegue chegar, Aline, mais cedo? Beleza. Eu também consigo chegar mais cedo. Gente, no máximo às 6h30, que é o momento de chegar, porque é o momento de mover todas essas coisas. Nós não temos quem vai mover essas coisas, gente. Vocês não estão entendendo. Somos nós. Nós que vamos levar as cadeiras, nós que vamos levar os equipamentos, nós que vamos levar com as nossas mãos. Tem eu e tem vocês do grupo. Então, se vocês demorarem para chegar, vai demorar para montar a sala. Se demorar para montar a sala, a gente atrasa a palestra a palestra e o evento todo. Não pode rolar isso. Então é no máximo 6 horas, professora. Eu acredito que entre 6 horas e 6h30 ainda dá, sabe? Mas assim, estourando 6h30, para dar conta de levar tudo e fazer tudo. Tá. Tá bom? Daí eu vou estar por lá. Eu vou ver se eu consigo a ajuda do Thiago, da biblioteca, que ele me ajudou da última vez no evento, para a gente montar algumas decorações, algumas coisas, para a gente ter pelo menos mais um par de mãos para ajudar a gente a fazer as coisas. Vou ver se eu peço a ajuda dele, tá? Mas de restante, é nós mesmos do grupo. E o primeiro grupo, o grupo que vai ter, vamos dizer assim, o grupo inicial vai ser o da terça-feira. Então, é esse que vai começar com como fazer e depois da palestra desmontar tudo, guardar tudo para o próximo dia. Bom, alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa, alguma sugestão? Vai ter intervalo entre as palestras do dia? Sim, vamos ter um intervalo entre as palestras, sim, que eu estou chamando de um momento café, vamos dizer assim. Não estou chamando de um coffee break, porque um coffee break exige, vamos dizer assim, um investimento bem grande, e nós não temos essa capacidade de investimento bem grande. Então, é realmente um momento para a pessoa tomar um café, tomar um suco. A gente vamos pedir para o pessoal emprestado para o pessoal do comercial, a suqueira que eles têm. A faculdade tem aquela máquina de suco, né, que mantém 2 tipos de suco separados ali. Geralmente, o pessoal coloca água em um e o suco no outro. E aí um café do lado também. Não queremos que seja um coffee break cheio de coisa, até porque não temos. E também isso dispersa bastante. Tá? Os participantes, geralmente a pessoa, literalmente, alguns participantes vêm, fica para o coffee break, assim que comeu alguma coisa, vai embora. Não fica nem para a segunda palestra, tá entendendo? Tá bom. Então, por isso que eu não estou nem falando muito sobre coffee break, nem falando muito sobre, vai ter alguma coisa para comer. Vai ser bem rápido esse intervalo, né? Então... um intervalo bem rapidinho, 10 minutinhos, 10, 15 minutinhos, no máximo. É só o tempo de, vamos dizer assim,
sair, tirar o equipamento, o notebook do primeiro palestrante e conectar o notebook do segundo palestrante. Nisso, o público fica livre para sair, tomar uma água, um café, ir no banheiro, e aí a gente já volta com o segundo momento. Tá. É para ser bem curto, para não tomar muito tempo e também não ser uma coisa, por exemplo, de sair lanchar. Não é um lanche. Por isso que eu estou falando assim, não estou nem falando muito sobre essa questão de lanche. Vamos disponibilizar uma mesinha com esses itens para os participantes e vamos estar cuidando durante a noite, ou seja, repondo água, repondo copo, essas coisas assim. E aí, depois, depois no evento, a gente vê como que o público se comporta, mas o ideal é que seja só alguma coisa para beber algo rapidinho ali. Se tivesse algum patrocínio para uma bolachinha, mas no momento não conseguimos patrocínio para uma bolachinha ainda. Então, por enquanto, só água, açúcar e café. Tá bom. Tá bom? Uhum. Então tá. É isso, gente. Obrigado por terem comparecido, fiquei feliz com a nossa reunião, da gente ter definido bastante coisa, de ter tirado algumas demandas da frente, e aí agora vamos se comunicando mais individualmente, agora que cada um tem as suas missões, beleza? Vou estar produzindo os ofícios e as documentações, as cartas convites, encaminhando. Só me lembrem, tá? Às vezes eu acho que eu já fiz e eu deixei no computador e esqueci de mandar pelo WhatsApp para vocês, tá? Então, Rose, Laeliton, me lembrem, me cobrem. Se até amanhã de manhã vocês não receberem um arquivo, me lembrem, falem assim, prof, a carta convite, o ofício, manda para mim, tá? Se até amanhã de manhã não tiver com vocês, me cobrem amanhã, tá? Beleza. Primeiros Tá bom. horários, tá Ok. bom? Obrigado Sim, por vir. Vou fazer a Gente, pergunta já lá fala. da frente ainda. Vai. Sobre essa questão depois de produzir o relatório de projeto de extensão. Nessa questão, você vai ajudar a gente a fazer esse relatório? Então, na produção do relatório, eu vou ajudar vocês, eu vou marcar um dia, a gente vai fazendo e vai escrevendo, vai ser bem rápido, bem fácil, tá? Ah, não, tranquilo. Porque justamente nós vamos ter, como é que fala? Na própria plataforma, pelo fato de nós estarmos utilizando a plataforma, nós também colocamos uma avaliação, algumas perguntas para os nossos participantes no final, que vão obter o certificado. E eles só conseguem obter o certificado se eles respondem essas perguntas no final. E uma dessas perguntas a gente vai deixar em aberto para eles deixarem um depoimento. E aí, no momento de produzir os relatórios de projeto de extensão, eu vou sentar com cada um de vocês, porque já vai estar muito definido. Muita coisa, vamos pegar direto da descrição do evento. Então, aí entendi. já vai estar meio que pronto. Eu tenho 2 para preencher, né? Aí, Sim. Tá bom. Beleza, então, prof. Tá bom? Ok. E aí depois eu marco um momento. Depois do evento, então depois do dia 7, vou marcar um dia que daí a gente vai ser... Eu vou passar o arquivo para vocês vê, revisa, adiciona alguma coisa, escreve o que está faltando com as palavras de vocês, mas o escopo do relatório já vai estar praticamente preenchido a maior parte. Já vai estar tudo certo. Beleza, prof. Obrigada. Tá bom? Eu que agradeço. Um beijo, gente. A gente vai se falando. Obrigada, prof. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.